Estamos no ar com o Código Aberto, mais uma semana, nós estamos caminhando para metade quase já dessa temporada. Nós já temos tido vários encontros, estamos em todos esses encontros conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Toda hora vem na minha boca falar a carta de Atos dos Apóstolos, e dá até para pensar que é uma carta mesmo, que Lucas, ao escrever, ele está realmente escrevendo uma carta, ele endereça isso para Teófilo, ele quer falar do Evangelho, da universalidade do Evangelho, da expansão do Evangelho, como o reino de Deus se move nos primeiros anos da igreja cristã, nos primeiros anos dessa igreja primitiva, que vai ser chamada de cristã muito tempo depois, como a gente já conversou. Os cristãos vão receber esse nome, é um nome de fora para dentro, né? Não é um nome que eles entendem, não é um nome que eles chegaram, olha, nós seremos cristãos agora. É uma maneira, é uma reação do ambiente onde eles estão que acaba dando essa denominação a eles. Nós estamos aqui com os nossos convidados mais uma vez, a gente conversou na semana passada sobre Paulo, hoje a gente vai conversar sobre um outro personagem importante desse cenário, desse começo da igreja e que ainda tem a sua importância até hoje, tem uma posição muito fundamental no Novo Testamento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse outro personagem. Mas antes disso, vamos às nossas apresentações mais uma vez. Isa, tudo bem? Tudo certo. Pastor. Isabelle. Carolina. Quando as pessoas te chamam de Isabela, você se incomoda um pouco? Não, porque já me acostumei. Já se acostumou já? Então tá bom. Então, Isabela, seja bem-vinda. Tô brincando. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Valeu. Você que tem seus projetos missionários também, né? Exatamente. Nós estamos ali na Universidade Federal, vários acadêmicos também. A gente faz um evangelismo ali na UFMS. E eu gostaria de mandar um alô também pro meu primo que está lá no NASF fazendo direito, minha tia Indira, mãe dele, meus avós também. Um beijo para todos. Beleza. Pastor Binho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, senhor Tiago. O que você está achando aí da sua experiência? Que você que já participou do Código Aberto em idos tempos, né? Eu estava... tem um tempinho aí já. Foi quando era o André Leite, né, que apresentava, foi na época do André Leite. Ele me chamava de Crocodilo Dandy, do Pantanal. Porque você era do Pantanal. Ainda sou do Pantanal. Você ainda é, né? Pantanal hoje, esse coraçãozinho aqui, ó. É um coração pantaneiro. Um coração pantaneiro. Vou aproveitar para mandar um abraço, porque a gente está falando de Paulo, vai falar de Pedro. São homens que influenciaram o mundo cristão. E eu tenho um homem que para mim é como Paulo e é como Pedro, que é meu pai, pastor Edmar Sena e pastor em Tatuí. E eu quero mandar um abraço para ele, que é um pastor que foi meu pastor de verdade. A primeira percepção de graça e de ensino como cuidar de pessoas vem dele, cuidando da minha pessoa e cuidando das igrejas que eu acompanho. Então, quero mandar primeiro um abraço para o meu pai, quero mandar um beijo para minha mãe e, lógico, para o meu irmão mais novo. Aí, em um outro momento, em uma outra semana, eu mando para o irmão mais velho que está lá em Brasília. Tá certo. Mas nesse momento é mais para a comunidade pai, mãe e irmão mais novo. O mais velho, eu tenho que fazer um outro tipo de brincadeira, né? Beleza. Eu jogo lá. Mas fica tá aí, ótimo. meu abraço, pai. Obrigado, pastor Binho. Elias, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui. O Elias, que todo mundo sempre vê aqui no Novo Tempo cantando, e hoje vai passar 3 meses só falando sem cantar, Elias. Só falando sem cantar. Tô me tremendo aqui, vendo esses violões aí, doido para tocar, mas estamos aqui para falar a palavra de Deus. Tá se contendo, beleza. Tô me contendo. Que bom que você também consegue fazer, tá multifuncional, né? Vem cantar, mas também vem compartilhar da palavra. Falar de Deus, tanto cantando quanto falando da lição, da Bíblia, é um privilégio de qualquer forma. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. E você, Alana? Olá. Que também está multifunção aqui na Novo Tempo, né? Está sempre nos bastidores e hoje está aqui. Eu vou confessar que eu sou mais acostumada a ficar atrás das câmeras, né? Então, às vezes fico um pouco tímida, mas tá bem legal. Bem bacana ter essa experiência. Que bom que você aceitou sair da zona de conforto e vir para cá, e obrigado pelas contribuições. E a gente está mais uma vez aqui com o pessoal do Bairro Novo. A gente falou, nós apresentamos vocês, mas tem algo importantíssimo que a gente não falou no último programa, que é por que o Bairro Novo? Então, a ideia do nome Bairro Novo vem da proposta das músicas que a gente acabou, depois de um tempo, que o nome era outro, ele era em inglês no começo, era Living for Jesus, né? Mas como a nossa temática começou a se voltar para uma coisa um pouco mais brasileira e para as pessoas geralmente não cristãs, né? Porque era uma forma de atingir esse grupo de pessoas, né? E aí nós queremos falar sobre um país, um lugar diferente, um bairro novo no céu, onde todo mundo vai poder viver em paz, né? Eternamente, né? Numa família. Que legal. Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado pela presença e que vocês nos ajudem a aumentar a expectativa por esse bairro novo e que a gente também viva, e a ideia toda não é também só viver na expectativa do bairro novo,
é tornar o bairro antigo também cada vez, dar sinais desse bairro novo aqui nesse bairro antigo onde a gente ainda está. Nós vamos para a nossa lição dessa semana, nós vamos para a nossa conversa dessa semana. Eu quero convidar você para uma oração nesse momento. Grande Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos e da mesma maneira como o Senhor se moveu na igreja registrada em Atos dos Apóstolos, fazendo com que o Teu Espírito enchesse a vida das pessoas, que a gente também, que a gente seja cheio do Espírito Santo nesse momento, ao compartilhar os assuntos que nós vamos tratar nos nossos próximos momentos. Abençoe as pessoas que estão em casa, aqueles que estão acompanhando o programa por qualquer veículo que sejam abençoados por Ti também, por Jesus oramos. Amém, Senhor. Temos diante de nós um personagem, a gente falou sobre Paulo, e a gente vai voltar a pensar sobre Paulo nos nossos próximos encontros, nos próximos episódios do programa, a gente vai voltar a pensar sobre Paulo. Mas, pensando agora, tem um bloco aí entre... Parece que Lucas ele escreve, então, né? Ele apresenta Saulo, ele fala sobre Saulo, mas aí então ele abre um parêntese, que esse parêntese é para voltar a esse outro personagem que é tão marcante nos evangelhos, que é Pedro. Para a gente começar, e é claro que talvez quem está acompanhando já sabe, nós tivemos há um tempo atrás, umas 3, 4 temporadas atrás, uma lição apenas sobre as cartas de Pedro, mas rapidamente, só para contextualizar e a gente partir para o estudo, quem é Pedro, de onde ele surge, o que ele tem e que momento que a gente já falou um pouquinho sobre ele no dia de Pentecostes, mas quem é Pedro? Quem é que pode dar para a gente só esse panorama? Pedro é um dos discípulos de Jesus, que é um dos que estiveram com Jesus, né? Participaram ativamente do ministério de Cristo, né? E o interessante da vida de Pedro, que me chama a atenção, é que durante o período que ele estava com Cristo, ele não era convertido. Engraçado falar isso, é meio, né, contraditório. Pedro, ele se convenceu, o evangelho tomou de conta, o Espírito Santo desceu em Pedro após a ressurreição de Cristo. Na verdade, que foi quando o Espírito Santo desceu, né? Eles não entendiam o ministério de Cristo naquela época, então Pedro foi um dos apóstolos chamados por Cristo e um dos fundadores também da igreja primitiva, que estiveram presentes em pontos marcantes como o Pentecostes e como a fundação da igreja, daí por diante. Certinho. Esse Pedro que a gente vai conversar, ele aparece no Novo Testamento, você falou, né, que ele aparece nos evangelhos como sendo alguém, às vezes, inconstante, né? E eu acho bacana pensar que às vezes a gente fala, não mal de Pedro, né? Mas a gente às vezes pega no pé dele, mas ele é muito parecido com a gente, né? Muito parecido com as nossas oscilações também, com as nossas... às vezes a gente abraça Jesus, às vezes a gente não quer saber muito dele, às vezes a gente quer impor a nossa agenda para ele, às vezes a gente aceita dele, e a gente vive nessas oscilações também. Pensar sobre esse Pedro que se torna esse líder tão forte e pensar nas características pessoais dele, o que isso nos ensina sobre a atuação do Espírito Santo, o que isso nos ensina sobre a graça de Deus? Isso ensina também sobre pessoas, né, Tiago? Você veja, o camarada 3 anos e meio com Jesus. Aí Elias fala assim, não era convertido ainda. Aí vem o batismo do Espírito Santo, a gente tem a conversão. Isso ensina muito sobre pessoas. E ensina como a gente deve tratar as pessoas. É muita paciência que Jesus tem conosco. E é muita paciência que Jesus teve com os discípulos, com aquelas oscilações deles. Essa é algo que nos ensina sobre como a graça atua em nós. Não é tanto quanto ou como ela nos pega, mas quanto ela vai contribuir para que a gente possa evoluir dentro do que Deus pensou para a gente no futuro. Você pensar em um camarada, um homem simples, mas não simplório, que vivia em um contexto de pesca, segue um camarada com uma perspectiva bem judaica e agora ele tem um desdobramento de uma liderança impressionante. É impressionante ver o que Pedro faz. Você pega os discursos de Pedro, nas semanas anteriores nós conversamos sobre isso, né, em uma das semanas atrás, a gente conversou sobre isso. Olha o discurso desse homem. Mas você percebe que não muda rápido. A gente não muda rápido. A gente tem percepções de mudanças, que são pontos de viradas importantes para a nossa vida, mas quando a gente vai olhar ao longo dos meses, a gente percebe que é pouca mudança, não é tão rápida assim. E esse papel de velocidade de transformação vem através de Cristo. Mas hora e meia, ou volta e meia, a gente para e fala assim, peraí, preciso de uma confrontação de novo. Eu preciso ser tocado de uma outra maneira. Talvez seja por isso que a gente valorize tanto esses momentos marcantes
que como igreja a gente tem congresso jovem, uma vigília jovem, o pastor específico que sabe falar ao nosso coração, a gente vai para lá na expectativa de ter novamente esse momento de, vem cá, você não tinha percebido isso ainda, você precisa mudar aquilo outro. Eu vejo no comecinho aqui do tema que nós vamos estudar, que o guia traz, justamente isso. Primeiro, percepção de pessoas. Elas não mudam tão rápido assim. Mesmo Paulo, você vai ver ali um tempo de preparação. Ele ficou um tempo ali sendo preparado por Cristo, depois sendo preparado junto à igreja. Então leva um tempo. Segundo, a graça, ela nos alcança no ponto que estamos e vai transformando até o ponto que Deus quer. E aí, meu amigo, as coisas começam a fluir. Um contraste também muito interessante que a gente pode ver sobre a vida de Pedro é que ele foi covarde com Cristo, né? Fugiu, negou Cristo, mas ao mesmo tempo depois, isso porque não era convertido, mas depois da conversão de Pedro, lá pro final da vida dele, eu estou fazendo esse paralelo só para a gente ver esse contraste, né? O antes e o depois do Espírito Santo atuar em Pedro, a coragem, a vida impecável que o apóstolo de Cristo com o Espírito Santo em si, qual o contraste que há entre uma vida com o Espírito e uma vida sem o Espírito. A coragem que nasceu de Pedro, como é que eu posso falar? A vida dele impecável, dele, dos apóstolos, enfim, a coragem diante da morte. Sim, de suportar o martírio e tudo mais. Suportar o martírio. A intrepidez, ele mesmo fala, né? Ele é descrito dessa maneira por Lucas, né? Eles ousadamente pregam, eles com ousadia vão pregar e tudo mais, né? É engraçado você pensar que Pedro conviveu com Jesus e não era convertido. Porque, às vezes, as pessoas comentam que se eu chegasse a ver, se eu visse um milagre acontecendo, se eu presenciasse, eu acreditaria. Pedro estava lá o tempo inteiro. Ele convivia com Jesus, ele via as coisas acontecendo e mesmo assim ele não acreditava. Ele acreditava, mas tinha os seus picos, né? Então, no que está baseada a nossa fé? Somente na graça. Não adianta a gente querer que nossa fé seja baseada em coisas em momentos, mas sim numa constância. E tem só uma coisa, a gente está falando sobre esse Pedro não convertido, mas só para a gente já ir para a história e finalizar isso, é o seguinte, você falou a respeito das pessoas. É que a gente também tem uma visão muito estática das coisas, né? Pedro aqui está assim, Pedro sim está daquele jeito. Mas o ministério de Cristo é um momento de processos de Pedro, né? A gente vê um Pedro que em João capítulo 6 diz, Senhor, eu não vou para lugar nenhum, o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Então isso pode até não nascer num coração completamente transformado, mas nasce num coração que de alguma maneira está tendo encontros. E eu acho que é importante você que está em casa também pensar sobre isso e a gente entender, só amarrando essa ideia, que é o seguinte, tanto você quanto eu e tantas pessoas que estão à nossa volta, elas estão vivendo processos. As pessoas estão numa caminhada. Ter paciência com a experiência pessoal das pessoas é importante para que a gente dê tempo para que o Evangelho faça e cumpra o papel que ele precise. Mas, você falou sobre milagres e agora eu volto e pensando o seguinte. De repente a gente vê Pedro mais uma vez envolvido em milagres. E tendo os milagres marcando esse momento da igreja. Vai lá, tem um paralítico, e agora a gente tem em Atos capítulo 9, relato de 2 milagres. Enéas é um homem que é curado, fala sobre ele que ele estava acamado já há 8 anos, Atos dos Apóstolos capítulo 9, e há até uma ressurreição também, né? Até um momento ainda mais, um milagre ainda maior. Qual papel os milagres tinham? Tanto no ministério de Cristo, mas agora no começo da igreja, por que acontecem os milagres e por que depois parece que os milagres eles são descontinuados? Qual que é a função deles e por que eles são descontinuados depois? Bom, acho que é bacana perceber, pastor, aqui do milagre de Enéas, né, que é o que Pedro começa fazendo, e depois de Tabita ou Dorcas, o de Enéas é muito semelhante ao de Jesus, lá em Lucas 5, e você percebe que é como se Pedro estivesse dizendo, Jesus pode não estar aqui presente em corporeamente, mas o espírito dele permanece na igreja, né? Então, o milagre, ele é uma comprovação de que, como disse nossa amiga Lana, talvez nem sempre o milagre vai existir para que a sua fé se apoie em evidências ou demonstrações do poder de Deus, mas as evidências de que o Espírito Santo está ali existiam. Nem sempre as demonstrações práticas elas vão estar ali, mas as evidências existiam. E nesse caso era muito importante que a igreja entendesse que o Espírito Santo estava ali, o Espírito de Cristo estava ali. É a continuidade do Cristo, exatamente, né? Cristo curava, a gente continua nesse aspecto. E por que parece que depois os milagres são descontinuados, pastor Binho? Por que parece que depois, até mesmo no livro de Atos,
Ainda há sim, mas depois a gente vai ver a igreja se movendo, a gente vê talvez mais contemporaneamente, parece que os milagres eles não aparecem com não estão tão presentes. A gente já discutiu isso em uma semana passada e a gente foi pincelado algumas coisas agora na fala da Isa, né? Tem propósito nas coisas. Por que a gente não tem um volume de milagres maior nos nossos dias? É só colocar, porque às vezes as igrejas mais de linha protestante, de linha mais tradicional, elas são vistas com menos poder pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Existe propósito para os milagres. Existem coisas que podem ser resolvidas com mudança de hábito. E isso é um processo de santificação. Existem coisas que Deus contribuiu para que a gente pudesse estudar e entender, para descobrir processos médicos, tá, que é estudante de medicina, que pudesse fazer isso. Então, no começo, a gente tem uma profusão maior de milagres, para que o destaque sobrenatural fosse maior para todo o processo. Então, a gente iniciou ali no começo. Então, veja o caso de Ananias e Safira, que nós estudamos há umas 2 ou 3 semanas atrás. Você tem ali uma ação no início para não matar a plantinha. Deixa a planta. Agora ela já criou corpo. Algumas coisas não são tão necessárias. E vale aqui deixar bem claro que a grande sacada dos milagres não é o milagre de eu ter mais posses ou eu ser curado de algo. O maior destaque do milagre que Deus quer realizar todos os dias é a conversão de pessoas para o seu reino. E a gente vai continuar conversando agora sobre conversão de pessoas e sobre esse movimento que agora esse Pedro tem que fazer para levar o evangelho a pessoas que talvez na mente dele não seria o público do evangelho. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do nosso encontro de hoje.